Quais as razões de 200 milhões de brasileiros serem pobres e miseráveis, e de Jardias, de Vasconcelos? Se querem desenvolver o país, transformar o Brasil em uma potência mundial, então nada de comunismo, socialismo, muito menos neoliberalismo, tão somente o social liberalismo. Todavia, o modo de produção precisa ser capitalista, um capitalismo para todos, desenvolvimento econômico com a distribuição da renda. Deste modo, o PIB precisa ser equalizado socialmente. Para um país desenvolver sustentadamente, é necessário a divisão da renda. Só a equalização social possibilita o consumo. Sem o referido, não é possível o desenvolvimento econômico. Sem consumo, não existe o pleno emprego. Então, forma-se uma sociedade de miseráveis, os excluídos. 200 milhões de pobres e miseráveis, como é no Brasil. O país precisa de justiça social. Sem a referida, não existe o Estado democrático de direito. É absurdo alguém ser bilionário, outros miseráveis. O pobre só aceita ser pobre quando é jumentalizado. Portanto, a burguesia, para conseguir dominar os pobres e miseráveis, antes desenvolve um trabalho por diversos mecanismos de imbecilização do povo, sem cultura política cognitiva. Antônio Gramsci, grande filósofo italiano, disse: nenhuma nação será mudada politicamente por meio da democracia sem uma revolução cultural cognitiva. Não se muda uma nação com eleitores analfabetos. Qual a verdadeira problemática brasileira? O povo é abobado, bestializado. Deste modo, o que é entendido fenomenologicamente através da sociologia, o fenômeno da jumentalização, isso não é preconceito, todavia realidade.
Desde quando inventaram o capitalismo, existem três forças políticas: a esquerda, o centro e a extrema-direita. O centro é de direita, todavia não da extrema-direita. Na política, os extremos são ruins. O pensamento político da direita e da extrema-direita sempre o mesmo, em defesa do neoliberalismo, crescimento econômico com a concentração da renda. Deste modo, o pensamento político destas tendências é de lesa pátria, não querem o desenvolvimento da nação, apenas da burguesia. Hoje, o neoliberalismo defende uma política de juros elevados, o dinheiro produzindo riqueza e não o trabalho, através do acúmulo de capital. A segunda ideologia do neoliberalismo, o aumento contínuo do preço das mercadorias e o congelamento dos salários abaixo do valor real. Com efeito, tão somente a esquerda defende o crescimento econômico com a divisão da renda, juros negativos. O dinheiro tem que voltar para a produção e não para a especulação financeira. A pergunta fundamental: por que os pobres e miseráveis votam na direita e na extrema-direita? A resposta é muito simples. São jumentões abobados, foram bestializados em relação ao coeficiente eleitoral, na perspectiva da classe social. Se pobres e miseráveis votassem respeitando o princípio da luta de classes, em 513 deputados, os ricos e bilionários elegeriam no máximo 30 deputados. Haveria então uma revolução institucional democrática na defesa do modo de produção capitalista, com a divisão da renda, o denominado capitalismo civilizatório. Deste modo, meu caro amigo, somos pobres. A culpa é de quem? Dos jumentões, abobados e bestializados, e de Jardias, de Vasconcelos,